Eu vou começar hoje com um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que diz em Provérbios 14, 12. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas o final conduz à morte. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas o final conduz à morte. A gente tem conhecido, estudado e ouvido falar da vida do apóstolo Paulo. Em determinado momento da vida dele, ele achou que tinha caminhos na vida dele que eram certos. Ele achava que deveria perseguir a igreja de Deus. Ele investiu sua vida nisso. Ele cresceu como um fariseu religioso, estudioso, dedicado, com relacionamentos com o templo, com o sacerdócio, e disse: eu acho que o caminho certo para a minha vida é perseguir a esse Cristo, é perseguir essa igreja, e é perseguir tudo aquilo que se chama Cristo. E isso que eu tenho feito, significa que eu vou estar servindo bem a Deus. E há caminhos para o homem que parecem ser certos, mas no final conduz à morte. Então ele teve um encontro espetacular, fantástico com Cristo. Viu uma luz tremenda, caiu. Cristo falou com ele e ele percebeu que estava errado. Que tudo aquilo que ele tinha feito na sua vida até então, ele considerou como esterco, como coisa ruim. E aí como é que fica, né? No meio do caminho ele percebeu que tinha construído uma vida complicada. E aí eu pergunto para você, você tem aí já 20, 30, 40 anos de estrada? Como é que está o meio da tua vida aí, o meio do caminho? Muita decisão certa, muita decisão errada. Teve caminhos que você achou que eram caminhos de vida e, de repente, um casamento que você investiu a vida, investiu tantos anos, e, de repente, aquele casamento se acaba, cada um vai para o seu lado, uma discussão maior do mundo, e você termina aquele momento da sua vida perguntando: para que foi que eu investi tanto tempo na minha vida nisso, para chegar nesse momento e começar tudo de novo? Às vezes um negócio que você fez, um investimento errado, um sócio mal acabado que você se associou, um negócio, uma viagem que disseram para você que era em Salvador, que você ia ser feliz, você foi para Salvador, ficou lá 10 anos investindo naquilo e hoje você volta sem ter um tostão no bolso e seus familiares olhando para você. No meio do caminho da vida, você percebeu que investiu em locais que não deram resultado e muitas vezes foram frutos de pecado seu. Porque às vezes a gente mesmo se mete na confusão. A gente mesmo faz coisas que acabam depois a gente colhendo destruição. Às vezes a gente mete os pés pelas mãos e colhe tempestade. Né? Aquele que semeia vento, colhe tempestade. E Paulo foi esse cara que de repente ele se encontrou no meio da sua vida com tudo aquilo que ele construiu, de forma que ele disse, não valeu de nada. Mas nesse momento, no momento onde você poderia dizer assim, pronto, e agora o que eu faço? Eu estou sem rumo. Jesus Cristo enviou um homem chamado Ananias. O Ananias chegou até Paulo e disse, olha, o Senhor Jesus me enviou para você. E Paulo estava cego, no simbologia de que ele realmente passou sua vida na cegueira, sem entender o que ele deveria fazer. Esse Ananias chegou para ele e curou os olhos dele, disse, agora você vai começar a enxergar de verdade. E deu um chamado e um propósito para a vida dele. E o chamado foi o seguinte, Atos 26, no versículo 16. Levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhe abrir-lhes os olhos, e das trevas os converterem à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, no momento de total areia movediça na vida de Paulo, chega para ele um propósito e um chamado. Uma direção onde ele possa agora ter um caminho firme.
É como se Jesus dissesse: Paulo, você construiu a sua vida sobre direções erradas. Você construiu a sua vida achando coisas que não eram corretas. Mas agora eu vou te dar uma direção que, se você segui-la e for nessa direção, você vai conseguir encontrar uma direção sólida. Você vai construir uma casa sobre a rocha. E eu sei disso porque eu te criei desde o ventre da sua mãe. Eu conheço as suas possibilidades e as suas capacidades. E diante de tantas oportunidades, eu te digo, vá nesse caminho, vá nessa direção, que eu tenho uma profecia sobre a sua vida. E aí, é que acontece que a gente começa a perceber que todos nós precisamos de um propósito na nossa vida. Porque, invariavelmente, a gente se encontra numa posição onde a gente não sabe que decisão tomar. E as demandas são demais. Mesmo que você não seja um perseguidor enfurecido da igreja, você, em determinado momento da sua vida, você teve que dar 100% atenção para os meninos da tua casa. Aí você teve que dar... vidas são muito grandes. Porque tem hora que você tem que dar 100% para o seu trabalho. Aí 100% para a sua esposa. Aí 100% para o seu filho. Aí 100% para a sua família. Aí 100% para os projetos que você determinou que deveria fazer na igreja. Aí, quando você começa a perceber, você está com uma agenda totalmente lotada. E o mundo começa a te dar mais coisa para fazer, e mais coisa para fazer. Aí você pensa assim, eu acho que eu posso fazer as duas coisas, eu não preciso abdicar de uma nem de outra. Se eu dormir 1 hora a menos por dia, eu posso colocar. Aí, não, mas se eu trabalhar sábado de manhã e até 3 horas da tarde no sábado, eu consigo terminar isso. E daqui a pouco você não chega mais no horário, você não entrega os projetos que promete, você não consegue concluir nada, porque você está fazendo de tudo um pouco. Não obstante isso, vem uma crise financeira no Brasil, as metas do seu chefe aumentam, o negócio complica, e aquele trabalho que você achou que ia dar para fazer em 2 horas, começa a ser feito em 5. Aí vem uma pessoa da sua família que fica doente, você tem que ficar na UTI junto com ela, aí vem um problema ou outro acontece, e aquele tempo que você tinha já não tem mais. Não obstante isso, você tomou decisões erradas, que nem Paulo tomou, e que hoje você está colhendo um problema no casamento, um problema com os filhos, um problema na dificuldade tamanho do mundo. E aí você começa a olhar a sua vida com tantas demandas, tudo é importante, tudo é prioridade. Nada você pode dizer assim, isso aqui é mais importante que isso, porque tudo é prioridade. Aí o gráfico de crescimento da sua vida fica assim, ó. Eu chamo o gráfico de tartaruga. Você vai lutando, 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 quando vê, não cresceu quase nada. Aí luta, 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 quando vê, rapaz, parece que eu não saio do canto. Toda vez é lutando e não tem dinheiro. Toda vez é lutando e cheio de problema. Toda vez é lutando e eu não saio do canto. Eu paro no meio da minha vida e digo, tudo que eu fiz é esterco, tudo que eu fiz ficou para trás, nada está dando certo. Toda hora dá tudo errado. Aí Deus chega e diz para você, eu tenho um propósito para a sua vida. E o chamado de Deus para a sua vida é uma direção que você pode sair dessa confusão que é a sua vida de demandas e começar a reorientar a sua vida na direção de algo que é certo e pode transformar a sua vida. Diante da multidão de setas, eu tenho uma direção para você que, se você for nessa direção, e você vai poder ter um crescimento mais profundo. E aí, a gente até entende isso. Que Deus é a melhor pessoa de todas para dizer o que eu devo ser e o que eu devo fazer. Porque foi Ele que me criou. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Não é isso? Mas, no entanto, eu vou fazer uma pergunta para você. É uma pergunta que eu quero que você responda assim, ó. Certo? Você não pode pensar muito. Porque se você tiver que pensar muito é porque você não sabe. Presta atenção. Qual é o propósito da sua vida hoje, em 2015? Em uma frase. O que é mais significativo que todas as outras setas, que aponta a direção que você deve ir, e que ela vai determinar aquilo que você vai dizer que é prioridade e aquilo que você vai dizer que não é prioridade? Você sabe responder assim, ó?
Meu propósito de vida hoje, em 2015, é... Consegue? Tem gente que é ninja, é master e consegue. E tem gente que está na luta. E sabe qual é o maior problema da igreja? É porque na falta da gente conseguir definir isso bem, a gente entra em discipulados, ministérios, atividades, líderes, reveladoras de unção do poder, não sei das quantas, e fala com algumas pessoas que vão dizer para você o que você tem que ser. Aí você não sabe, você chega lá, a pessoa diz assim, olha, o propósito da sua vida, que Deus criou e levou você nesse mundo, é para você cuidar de crianças no chama de Cristo. Porque, no fundo, aquela estrutura está querendo colocar você para fazer alguma coisa. O propósito da sua vida é você entregar folheto no jornal no sábado ao meio-dia. Folheto no sinal. Para evangelizar. O propósito da sua vida é pregar nos presídios. E aí você nem sabia o que deveria fazer, e a pessoa começou a botar umas tarefas que nem sempre tem muito a ver contigo. E, de repente, você começa a fazer a tarefa, e começa a fazer lá. Eu vou fazer porque a igreja disse que eu tinha que fazer, e eu vou começar a reorganizar minha vida, e você muda o gráfico está assim agora. Ó. Pronto. Você agora está gastando a energia toda numa tarefa, outras tarefas da sua vida começam a perder força, médio prazo, vai gerar o gráfico que eu chamo de estrela cadente. Que é esse gráfico aqui agora. Ó. A pessoa, em pouco tempo, trabalha na igreja, aí vai no ministério de louvor, aí tem 3 ensaios por semana, aí acha que vai conquistar o mundo, aí vai no negócio, vai no projeto maior do mundo, aí se envolve, acha que o projeto de Deus para a sua vida é aquele ministério. Cheguei lá, fiz 3 anos e não me senti satisfeito, não me senti realizado, não era isso, fiquei chateado com a igreja, saí, agora estou condenando tudo que é igreja no mundo porque eu me envolvi num negócio, não deu certo e o propósito da minha vida não era esse. De repente, cadê fulano? Apareceu, se machucou, se magoou, não está mais fazendo. Porque, de alguma forma, você achou que o propósito de Deus para a sua vida era fazer uma tarefa. Era fazer uma atividade. E se eu fizer essa atividade, eu vou estar cumprindo esse propósito na minha vida. E aí, eu quero trabalhar aqui com vocês, pela vida de Paulo, como estabelecer um propósito e um chamado que tenha um crescimento consistente. Certo? Porque Paulo, nesse momento onde ele caiu do cavalo e recebeu o chamado de Deus, ele ainda não se transformou no grande evangelista. Ele ainda vai passar aqui quase que 14 anos entre a queda do cavalo e a saída das viagens missionárias. Poxa, esse homem que recebeu um chamado tão evidente, tão contundente, ele não saiu pregando no outro dia, assim, para as nações. Não. Ele ainda vai ficar um bom tempo sendo lapidado e preparado por Deus até ele se transformar no grande evangelista. São quase 14 anos. E eu vou pegar alguns momentos dessa história. A gente vai conhecer o que aconteceu com ele, para trabalhar alguns pontos sobre como fazer, como descobrir o seu chamado e crescer nele de forma consistente. E eu li o chamado de Paulo lá no começo. Vocês leram comigo. E talvez vocês não estejam percebendo, mas tem 2 frases impressionantes nesse chamado. Uma é: porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha. A primeira coisa que você percebe é que Cristo se manifestou a Paulo para dar a ele um propósito. Mas depois ele disse outra frase. Ele disse, no momento, dando um grande impacto na vida de Paulo. Ele decidiu ter um relacionamento de intimidade com ele e ia continuar essa caminhada várias vezes. Porque ele diz, eu vou aparecer novamente na sua vida, Paulo, para confirmar esse chamado e para te direcionar de forma eficiente. Então não é só uma aparição num momento específico. Cristo voltou a aparecer na vida de Paulo várias vezes. E aí o que vai acontecer? O primeiro ponto é, o chamado é um convite a um relacionamento de intimidade com Deus. Porque Deus vai primeiro trabalhar em você,
para depois trabalhar a partir de você. Então, antes de ser uma tarefa que você vai realizar, Deus vai transformar você no homem do chamado. Paulo ainda não era o evangelista. Paulo ainda não entendia a graça. Paulo ainda não entendia a aliança aos gregos. Ele precisava ser transformado também. E nesse momento é que Deus vai trabalhar muito mais segura, madura, sólida. Porque aí vêm as circunstâncias problemáticas, complicadas, mas a minha vida não é abalada. Porque o meu coração agora está sustentado num relacionamento de intimidade com Jesus. Vejam, Jeremias estava ruim. Mas veja o que aconteceu com ele. Jeremias 27 a 9. Ele diz assim para Deus, Senhor, tu me enganaste. Eu fui enganado. O que está acontecendo? O Jeremias recebeu um chamado de Deus e foi falar as coisas que Deus tinha para falar. Só que ele se lascou tanto que ele disse, Senhor, você me propôs um negócio legal, eu fui fazer, eu estou todo lascado. Tu me propôs um chamado, tu me propôs um propósito, e as circunstâncias cada dia ficam pior. Olha só, tu me enganaste, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Meu irmão, quando eu digo para você que você vai ter um propósito de Deus na sua vida, não é porque você vai ter assim, um carro bom, não. Não é que você vai ter um emprego maravilhoso, não. Às vezes é dizer que você vai ter uma dificuldade tremenda lá na frente por causa disso. E você vai ter que renunciar a coisas importantes por causa de uma direção que Deus colocou na sua vida. E pode ser que você viva um problema de insulto, de ridicularização. Você chegar no seu trabalho e diga assim, olha, eu não vou roubar, não vou ficar conivente com essa corrupção. E as pessoas dizem, você é burro, você é besta, você é ridículo. E você prefere sofrer dano do que negar a prioridade que Deus colocou na sua vida. Aí Jeremias diz o seguinte, mas, apesar de todas as circunstâncias, mas, se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei o seu nome. Eu não quero mais saber de chamado, eu não quero mais saber de tarefa de Deus, eu não quero saber mais de propósito de Deus. Se eu digo isso, por causa das circunstâncias, estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. E aí, o que acontece aqui? Apesar de todas as circunstâncias estarem difíceis, quando eu digo que eu não quero mais saber de Deus e do propósito de Deus, um fogo arde no meu coração. E eu digo, eu não posso conter esse fogo. Eu vou voltar a fazer, eu vou voltar a lutar, eu não vou desistir, porque tem algo da minha vida que me impulsiona na direção do propósito de Deus. Que impressionante. Não é algo que eu deva fazer, mas é alguém que eu devo me tornar. E a força do meu chamado não está nas tarefas. Segundo aspecto desse chamado que vem como algo constante, um crescimento constante, é aquele que recebe capacitações espirituais de Deus. Porque nesse período de 14 anos, Paulo foi arrebatado, ele recebeu visitações de Cristo e recebeu revelações do Evangelho. Vejam só um versículo que está lá em Coríntios, onde ele relata um encontro espetacular de manifestação de Deus na vida dele. E esse relato em Coríntios, se você for fazer dos especiais com Deus, olha só o que Paulo fala. Em verdade, não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que aos homens não é lícito falar. Paulo está dizendo o seguinte, quando estava lá nesse meu período parado, eu fui arrebatado, vi coisas espetaculares, e isso confirmou o chamado de Deus na minha vida. Eu tenho autoridade para falar desse evangelho, porque eu tive que você vai receber algum tipo de batismo e algum poder espiritual vai correr pelas suas veias. Você vai ser cheio do Espírito Santo.
É diferente, entendeu? Em vocês, capacitações, e você vai permitindo que Deus haja lá na sua casa. E, de repente, ele vai movendo um móvel de lugar, ele vai tirando um empecilho que você tinha, ele vai abrindo algumas portas, e daqui a pouco você começa a manifestar pulsões, capacitações do Espírito Santo. E às vezes não é isso também. Às vezes você tem uma experiência, um sonho, uma revelação, um entendimento, alguma sabedoria que chegou na sua cabeça e mudou sua realidade de vida, e você diz: Senhor, obrigado por ter me dado essa palavra. De forma que ao longo da vida, você vai colecionando. Você tem alguma experiência com Deus assim, que você diz: olha, naquele dia eu fui falar assim com fulano, aí Deus me disse um negócio, eu falei com ele, ele se tremeu todinho, aí ele mudou a vida dele. Aí, tu tem uma experiência assim? Faz parte do seu chamado ter confirmações espirituais. Talvez você diga: eu ainda não tenho vivido isso. Eu não vivi esse negócio todo, não. Esse negócio de tremer assim, não vivi, não. Então, dê tempo ao tempo. E é o terceiro ponto. Dê tempo para Deus trabalhar com você. Olha o que foi que aconteceu com Paulo. Olha, Gálatas 1,17. Nem tornei a Jerusalém a ter com que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. O que aconteceu? Paulo, o apóstolo Paulo, ele tinha caído do cavalo, recebeu uma revelação de Deus, estava lá com um chamado no coração dele, mas então ele partiu para o deserto da Arábia. E vai passar lá 3 anos sem ninguém saber muito da vida dele. Aquele cara que pregou, abriu igreja, fez tudo, vai passar 3 anos quietinho no canto dele, sem ninguém saber o que ele fez. Aí eu digo: meu irmão, não precisa sair fazendo tudo, não. Entrou na igreja, precisa entrar no ministério e ficar fazendo 10 coisas, não. Entrou na vida de Deus, vai fazer milhares de coisas achando que Deus tem que... Não, rapaz, pode ficar quietinho no seu canto. Pode ficar bem, vai ser tratado, vai ser curado, vai mexer no seu coração primeiro. Vai ficar em casa orando, tranquilo. Deixa Deus trabalhar seu coração. Você vai fazer as coisas sem estar preparado, vai ficar estrela cadente, vai subir, vai cair de novo. Deixa Deus trabalhar lá dentro, trabalhar graça, perdão, cura. Porém, o deserto é local de tentação e de provação. E entrar no deserto para ser curado é uma coisa. Nunca sair do deserto, além depois dos 3 anos, e ele vai lá no templo e quer pregar aos judeus. Mas o chamado de Paulo não foi para pregar aos gregos? Foi. Mas ele estava pregando aos judeus. Aí Jesus Cristo aparece para ele e diz: Paulo, eu não te mandei para os gregos? Aí Paulo: mas eles vão me ouvir, eles sabem quem eu era, eles sabem que eu estava lá com Estevão, eles sabem que eu estava perseguindo os cristãos. Mas Paulo, eu não te mandei para os gregos? O que você está fazendo aí com os judeus? Aí Paulo sai e vai para outro deserto. Olha só, Gálatas 1:21. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que falavam de Cristo. O que aconteceu aqui? Presta um cascudo nele e ele voltou para o deserto de novo. Voltou para a sua inexpressividade. Voltou para ficar em silêncio de novo. E aí eu digo uma coisa para você, meu irmão. Você tem resistido ao chamado de Deus? Lutado com Deus? Deus diz para você ir para um canto e você fica querendo ir para o outro. Deus diz: eu tenho um caminho certo para você crescer, para você se desenvolver. E você diz: rapaz, Deus, mas eu tenho um pecado que eu quero continuar fazendo. Mas Deus, eu tenho um desejo que eu quero continuar fazendo. Aí Deus diz: mas eu tenho um projeto de vida para você. E você diz: mas eu não quero, eu quero isso, Deus. Por que eu não posso colocar isso na minha vida? Oh, Deus, tu devia deixar eu colocar isso na minha vida. Mas, meu irmão, eu tenho um projeto para você. E você fica nessa briga, nesse problema, vai passando os anos, passa 15 anos e você está lá parado no mesmo canto, no mesmo deserto. E o povo andou 40 anos no deserto porque era um povo teimoso. E por que você não cresce, meu irmão? Por que você não está crescendo? Porque você está teimando com Deus. Para algumas pessoas, tá certo? Você está teimando com Deus toda hora. Deus tem um projeto para a sua vida e você não quer. Ele bota e você não quer. E fica nessa brigaiada. E Paulo ficou nesse negócio. Deserto é lugar que o oleiro vai trabalhar o barro.
Mas toda hora o vaso se quebra de novo e o oleiro volta para reformar. E quebra de novo, ele volta para reformar. Você só vai sair desse ciclo vicioso quando você começar a fechar algumas portas em direção à porta que Deus tem para você. Aí o novelo de lã vai começar a se desembrulhar. E aí vem o quarto ponto, que talvez seja o ponto mais importante. E nesse ponto aqui, talvez eu vá mexer com algumas coisas na sua vida. São 4 versículos, 4 perguntas no quarto ponto. Certo? A gente vai ler um versículo, eu vou fazer algumas perguntas para você, e agora é o momento onde você vai ver se o seu chamado está bem definido. Certo? O seu propósito de vida, aqui é pergunta, é tipo teste, tipo quiz. Sabe o quiz da internet? Você vai fazendo, você descobre. Eu vou fazer 4 versículos, 4 perguntas, e você vai questionar a sua vida agora. Abra o seu coração agora, faça essa reflexão. Mexe consigo, mexe com a sua vida agora. Olha só, primeiro, Atos 9, 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar seus discípulos, mas todos os temiam, não crendo que ele fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome do Senhor Jesus. E a primeira pergunta que eu tenho para você é: o que as pessoas dizem de você? Uma pergunta séria mesmo. Porque Paulo não estava sendo aceito porque achavam que ele ainda era o perseguidor. Barnabé falou: olha, eu conheço Paulo, eu vi a sua transformação, eu vi como ele falava lá em Damasco, vocês podem aceitar Paulo. O que as pessoas dizem de você? Olha, eu conheço fulano, ele é um homem de Deus, tenho orado na casa dele, ele tem ajudado as pessoas, eu tenho visto como ele tem crescido no Senhor. Que frutos você tem para mostrar que possam revelar quem você é? Jesus Cristo diz: pelos frutos vos conhecereis. Que frutos você tem? O que as pessoas dizem de você? Só você diz que você... Não, eu sou um homem bom. Só você diz. Ninguém mais. Nem sua família, nem seu irmão. O que sua mãe diz de você? O que seu irmão diz de você? Eu chegar para o seu irmão: olha só, como é que é o fulano? O fulano é uma pessoa difícil demais. Lá em casa, a família é uma complicação. Toda hora dando confusão para a mãe. O que as pessoas dizem de você? Que testemunho elas dão da sua fé? Segundo versículo: e fiquei com ele, Pedro, 15 dias. Então Paulo foi para o deserto, voltou para Jerusalém, Barnabé deu o testemunho dele e ele ficou com Pedro 15 dias. E aqui é onde Paulo aprendeu o evangelho. Porque Pedro era o evangelho em pessoa. Entendeu? Pedro contou como é que Jesus curou, como ele andou, o que ele pregou, o sermão do monte, contou tudo para o Paulo aqui. Aqui foi onde Paulo aprendeu o evangelho de Deus. E a pergunta que eu faço para você agora é: você gasta tempo se preparando? Essa é a segunda pergunta. Quanto tempo você tem gastado no seu propósito de vida, no seu chamado, na sua vocação? Quantas horas você tem estudado para que isso dê certo? Você tem capacidades aprendidas? Dizem os estudiosos que para você ser bom numa coisa, você tem que ter 10.000 horas naquela coisa. Quantas horas você tem naquilo que você pretende correr atrás? Que Deus colocou no seu coração? Se juntar vai dar o quê? 100 horas? Eu estudei a Bíblia quanto esse mês? Eu estudei um capítulo. Eu peguei o versículo na caixinha de promessa. Quanto você tem se preparado? Isso diz muito sobre você. Outro versículo. Atos 11, 25. E partiu Barnabé para Tarso, à busca de Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Paulo tinha um chamado para pregar aos gregos. E todo mundo sabia disso. E todo mundo reconhecia Paulo. Na hora que Barnabé viu uma igreja que podia encaixar Paulo, ele foi lá onde Paulo estava, lá no deserto, e disse: Paulo, eu tenho um projeto para você, você quer? É uma igreja de gregos,
e você tem tudo a ver com ela. Ele falou, eu quero, e ele levou Paulo para ser pastor de Antioquia. As pessoas reconhecem os seus talentos e capacidades? Essa é a próxima pergunta. As pessoas te promovem para um novo cargo? As pessoas lembram de você quando tem uma necessidade? Olha, temos aqui uma empresa, um cargo de gerência. Eu preciso de alguém capacitado para esse cargo. Eu vou chamar você. As pessoas lembram de você? Elas lembram que você tem capacidades? Porque muitas pessoas ficam assim, eu fui injustiçado. Chamaram o fulano e não me chamaram. Por que chamaram o fulano e não me chamaram? A gente tem uma certa mania de achar que todo chefe é burro, mas não é muito assim. O chefe ele já errou várias vezes. Ele começa a pensar assim, rapaz, será que essa pessoa vai dar certo mesmo nesse local? Será que ela tem capacidade? Eu já dei aquele projeto para ela, ela falhou. Já dei aquele outro, ela falhou. Já dei aquele outro, ela falhou. Rapaz, eu não estou podendo arriscar mais, não. Eu vou chamar alguém que eu tenho certeza que é capacitado para resolver aquele problema. As pessoas lembram de você quando tem um cargo importante? E aí, finalmente, por último, diz assim, 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido em vão. E aqui o quarto versículo nos revela o seguinte, as pessoas aprovam o seu ministério, porque uma coisa é você dizer assim, eu recebi de Deus, eu faço mesmo, eu estou sozinho, eu luto, e não quero saber que ninguém acha disso da minha vida. O pastor pode falar que eu estou errado, não tem problema. O líder pode falar que eu estou errado, não tem problema. O importante é que eu sei o que eu devo fazer. Mas Paulo não fez isso não. Paulo disse assim, eu já construí minha vida de forma errada, eu já caí do cavalo, eu já fiz tudo errado. Pois agora, quando eu for fazer, eu vou consultar os principais líderes se eu estou fazendo tudo certo para que eu não possa correr em vão novamente. E aí você vai fazer um projeto da vida, a sua esposa não concorda, o seu pai não concorda, o seu chefe não concorda, o seu sócio não concorda, mas você diz, eu sei o que eu devo fazer. Você vai fazer lá, você quebra a cara, aí pronto. Paulo consultou com todo mundo e disse, o que eu estou pregando está certo? O pessoal falou, está certo, Paulo, então beleza, vou fazer. E foi fazer. Quem é que está aprovando as suas ideias? Você tem mestres, mentores, líderes, pessoas capazes de dizer que você está certo, que é bom investir nesse lugar, que é bom ir para essa direção? São perguntas que você pode estar aí pensando, dizendo sim ou dizendo não. Faz parte da sua reflexão, do seu autoconhecimento. E, finalmente, o último ponto para um crescimento no chamado vigoroso, aquele que você vai crescendo ao longo do tempo, devagarzinho, mas sempre, é escutando a direção constante do Espírito Santo. Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E, meus irmãos, percebam aqui, depois de 14 anos que Paulo foi sendo treinado e capacitado, é que veio a tarefa. E você entrou na igreja ontem e quer fazer a tarefa hoje. Entendeu? Aí faz, se lasca e fica com raiva da igreja. O Paulo foi sendo preparado, capacitado, desenvolvido, crescido. Chegou no momento certo, 14 anos depois, o Espírito Santo diz, agora, Paulo, eu vou usar você. Agora está na hora. Agora é o momento. E nesse momento, o Espírito Santo vai dando uma direção sobre o que você deveria fazer. E aí você vai se envolver em tarefas. Você vai se envolver em projetos. Mas é diferente. O seu olhar está mudado. Você começa a ter um olhar de Cristo. É como se você estivesse olhando as circunstâncias, em vez de você perguntar, ô fulano, o que eu devia fazer? Ou ciclano, o que eu devia fazer? Não, você começa a dizer assim, eu estou sentindo de Deus que esse lugar aqui precisa do meu apoio. Meu coração diz que eu devo me envolver nessa obra.
Rapaz, eu não consigo deixar de pensar naquelas crianças, eu preciso educá-las, eu preciso criar uma estratégia para transformar a vida delas. Porque o seu coração passou a ter esse fogo dentro de você, que ele vai queimando, e você agora, nesse momento, começa a reorientar toda a sua vida na direção do propósito. Tudo que acontece na sua vida, você pensa, isso tem a ver com o meu propósito de vida? Se não tem, não vou fazer. Isso tem a ver? Eu posso fazer um contorno para que ele vire na direção do meu propósito? Aí você faz. E aí vem o último gráfico, que diz assim, é uma reorientação da sua vida. Todas as setas vão na direção do seu propósito. Não é que você vai fazer uma tarefa, vai fazer e vai se lascar, não. A sua família vai na direção do seu propósito, porque você casou com uma mulher que tinha a mesma missão que você. E ela está na sua missão junto contigo para você chegar lá. E não é aquela coisa que você quer ir para lá e sua mulher quer ir para lá. Os dois querem ir na mesma direção. E tudo na sua vida vai convergindo para a mesma direção. E o crescimento fica assim no novo gráfico. O crescimento agora, ele tem os seus revés, eles têm as suas curvas, mas ele está sempre indo para cima. E isso eu já vi em muitas pessoas, e as circunstâncias podem ser ruins, os ministérios podem fracassar, mas a pessoa não fracassa. As atitudes podem mudar, as circunstâncias podem ser opressoras, mas eles continuam porque tem um fogo dentro deles que não apaga. É um chamado que faz com que eles vão mais longe, cada dia, cada vez mais longe. Eu tenho um desafio para você. Um desafio para essa semana, certo? Para algumas pessoas aqui. O desafio é o seguinte: escreva o seu chamado em poucas linhas. É o que você deve fazer essa semana. Você vai escrever o seu chamado para 2015, para as circunstâncias que você tem em 2015, em uma frase. E aí você vai publicar no Facebook essa frase. Aí publicar em algum lugar, vai chegar na mesa do almoço da sua família e vai falar. E você vai ver o que os outros dizem sobre o que você falou. É um desafio. Você acha que eu podia investir nisso, fulano? O que vocês acham desse meu desafio? Olha, eu tenho sentido no coração de Deus isso para a minha vida. E você vai sentir. O que as pessoas estão falando disso? As pessoas reconhecem que eu posso viver isso? Elas têm uma palavra de sabedoria para mim? Eu sei o que eu quero? É um desafio. Você faz se você quiser, mas quem fizer, eu acho que vai ser um momento bom. Vai ser um momento legal. E nesse momento nós vamos, então, cantar uma música que diz: Eu tenho um chamado. A música do 4x1 é muito legal. E ela diz assim, ó, um pedacinho dela, diz assim: Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho a anunciar. Você quer sair dessa roda viva da sua vida? Desses milhares de demandas que você está sobrecarregado? Porque tem gente que está sobrecarregado. Faz tanta coisa que não faz nada. Tem tanta demanda que não consegue organizar a vida. E ainda por cima tem tomado decisões erradas. O chamado, ele dá uma direção e uma prioridade. E com o tempo você vai reorganizar a sua vida em direção a isso e ela vai ter um crescimento consistente. Eu tenho um chamado, um evangelho a anunciar.